Faz mais ou menos 2 anos e meio que eu fui pro Vipassana e eu tô de um jeito que eu não imaginaria. Quando a gente vai pro Vipassana e fica lá 11 horas meditando por dia durante 10 ou 11 dias, isso causa uma mudança na qualidade, no estado da nossa mente, que a gente quer fazer com que isso perdure para sempre, quer que mantenha isso. E a gente sai de lá muito focado, pelo menos eu saí muito concentrado, focado em poder manter a regularidade da prática, que a gente sabe que esse é o segredo. E a galera do Dhamma também ajuda a gente mandando livro, mandando grupo para fazer meditação regularmente durante as semanas, mandando os áudios do professor Goenka. Então a gente tem vários recursos para poder trazer essa regularidade. No entanto, a maré da cidade, da nossa rotina, da nossa vida comum, acaba distraindo e comigo não foi diferente. Eu sei que tem pessoas que se mantiveram durante o ano inteiro fazendo as 2 horas de meditação recomendadas pelo pessoal do Dhamma e eu, ó, tiro meu chapéu para eles, porque realmente é um grande desafio. Quando eu voltei do Vipassana, do Dhammasarana, que fica em Santana de Parnaíba, eu estava num momento de romper a relação que eu tinha com a minha ex-mulher. E aí ela havia me comentado, como eu vou deixar nesse vídeo aqui do card, se você for pro Vipassana a gente vai separar. Então eu fui pro Vipassana já sabendo que quando eu voltasse eu ia ter que lidar com mudança, com móveis, com a relação emocional que ia ficar depois. Então eu já sabia que eu ia precisar muito me manter nas práticas. E aí durante as 2 primeiras semanas, 3 primeiras semanas, eu consegui manter uma certa regularidade, não de 2 horas por dia, mas eu conseguia fazer 1 hora e meia por dia. E eu tive resultados muito bons, ainda tendo saído do Vipassana. No entanto, eu fui observando que a minha mente ia me puxando sutilmente, malandramente, para um lugar de menos prática. Então era como que, não, hoje é só 10 minutinhos a menos, não tem nada não, ao invés de fazer 1 hora faz 50 minutos, ao invés de fazer 1 hora e meia faz 1 hora e 20. E aí eu ia caindo nessa e pouco a pouco eu fui vendo meu tempo de prática descendo, descendo, até que chegou um momento que eu estava fazendo 30 minutos e aí outro momento eu já nem estava mais fazendo diariamente. E aí eu nem percebi. Isso já tinha acontecido várias vezes ao longo do tempo que eu medito, que já faz alguns anos. E aí eu passo períodos sem meditar e depois eu volto a meditar por um período com mais profundidade, com mais regularidade. E é sempre a mesma sensação. Quando eu volto, por necessidade mesmo, de sentir que eu estou precisando, eu me pergunto por que que eu parei. E aí, depois que tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu começo a deixar porque eu não vejo mais sentido, eu não tô conseguindo mais avançar na minha prática, não tô conseguindo aprofundar mais. E já tá tudo bem, pra que que eu vou meditar mais? E aí eu caio nessa armadilha de novo e a vida começa a se desalinhar até eu voltar de novo para as práticas de meditação. Isso é uma coisa que tende a acontecer, só que não devia. E eu sei que tem coisas que ajudam a gente a se manter nesse caminho da regularidade, eu vou partilhar elas aqui contigo. No budismo se fala das 3 joias, as 3 preciosidades, os 3 tesouros do budismo, onde a gente pode se habitar, se refugiar para poder manter a regularidade e a firmeza das nossas práticas. Senão, essa moleza da nossa mente começa a nos conquistar e a gente vai se distraindo e aí já era. Uma delas, que faz muita diferença e que nos é indicado assim que a gente sai do Vipassana, é a Sangha. A Sangha é a nossa comunidade espiritual que vai ajudar a gente a se manter focado na nossa verdade. Então, quando a gente está meio mole na meditação, assim como acontece quando a gente vai para o retiro de Vipassana, a gente vê aquela pessoa inspiradora que fica na frente da gente, um pouco para o lado, e quando a gente está esmorecendo aqui, a gente olha para ela, ela está lá firme na meditação, a gente fala, eu quero ser que nem você, vamos junto, e a gente dá um up. Então, a Sangha é essa comunidade que vai estar sempre te lembrando da sua verdade, pelo caminho que você tem que ir. Quando você está esmorecendo, você vê na outra pessoa uma referência, uma fortaleza. E aí, quando ela está esmorecendo, ela vê em você também essa fortaleza e a gente vai se ajudando a manter esse aditana, essa firme determinação que vai ajudar a gente a realizar a nossa prática e entregar o nosso Dhamma, a nossa meta. Então a Sangha, ainda que a gente saia do retiro Vipassana ou não tenha contato com outros meditadores, é algo muito importante. Nem sempre a nossa Sangha vai estar relacionada diretamente à meditação ou ao Vipassana, mas pode ser uma escola de filosofia, por exemplo, pode ser uma ordem religiosa, por exemplo, no qual a gente vai encontrar pessoas que são fortaleza, que são firmamento, e através delas a gente tem uma referência para poder se manter no nosso caminho, na nossa verdade. E quando eu falo a nossa verdade, não é a nossa pequena verdade, a vontade do pequeno ego que quer fazer o que ele deseja fazer. Tipo, pra que eu vou meditar tanto tempo no dia? Não faz sentido nenhum isso aí. Eu vou fazer uma prática mais simples e que vai funcionar tão bem quanto, porque pra mim funciona bem. Ah, esse discurso do pequeno ego, seguindo a pequena verdade. A grande verdade é que quando a gente faz algo que é desconfortável e que não é tão simples pra gente, fortalece a nossa mente e traz fortaleza, traz firmeza para que a gente possa seguir nos nossos objetivos. Porque se a gente só for fazer as coisas que nos é confortável e conveniente, a gente nunca vai crescer e vai ficar sempre na mesma moleza. Então,
ter uma sangha, uma comunidade espiritual ali que te ajude a se manter sempre na verdade, no que deve ser feito, por mais que a sua mente traga várias ilusões para te dissuadir, é uma coisa de extrema importância e relevância para a gente se manter no caminho, e é uma das 3 joias. Outra joia é Buda, que é o conhecimento, que é o firmamento, que é essa conexão que a gente tem internamente. Quando você começa a se manter firme nesse caminho da meditação, você vai entrar em contato com o seu professor interior. E essa voz que você começa a escutar e dá cada vez mais trela para ela, você vai vendo que ela te leva para um lugar muito sutil, muito bonito, e que dificilmente você vai encontrar alguma coisa fora que tenha a mesma realidade, o mesmo nível de verdade que essa voz que você tem dentro. Por mais que a gente encontre professores, encontrar realmente um verdadeiro professor que esteja sintonizado com essa voz é uma coisa um pouco difícil de acontecer, pelo menos na minha experiência pessoal. Eu já conheci pessoas que encontraram seus professores, que eram quase que equivalências dessas vozes interiores, e aí foi um processo mágico. No entanto, a meditação ela nos permite encontrar esse professor interior e se manter em contato com ele. E quanto mais regularidade, é com pessoas que mais aulas a gente tem, sabe? Toda segunda-feira, toda terça, toda quarta eu tô lá, sentado aos pés do meu professor, escutando o que ele tem para me dizer, me orientando na minha vida e não me deixando me distrair. Então, Buda seria esse conhecimento interno, a segunda joia, esse conhecimento interno que a gente vai cultivando, que a gente vai lapidando e vai firmando para que a gente não se esqueça. Seria como aquele mito de Teseu, acredito, que ele se mantém amarrado ao mastro com os ouvidos e os olhos destapados para poder ouvir o canto das sereias. Diferente de todos os outros marinheiros, ele quer ouvir e ele quer passar por essa ilusão do mar, ele quer passar por essas paixões, por essas vaidades, por tudo isso que arrebata a mente. Ele quer passar por isso, mas ele quer se manter firme, ancorado no mastro da verticalidade, que vai levar ele para cima, para frente, que vai fazer ele evoluir. Então isso seria Buda, esse mastro firme que vai estar mantendo a gente, por mais que hajam diversas paixões, desejos e marés que vão levar a gente de um lado para o outro. E por último, a última joia que vai deixar a gente mais próximo desse lugar de regularidade e de firmeza, de constância, vai ser o Dharma, que é correto a ser feito. Existe uma palestra da professora Glória Arieira, que eu vou buscar deixar aqui embaixo, que é 1 hora e meia, ela falando só do que é Dharma. E é um espetáculo, assim, porque por mais que se fale sobre Dharma, nunca vai exaurir o tema, nunca vai chegar ao final desse tema. Que, nas minhas palavras, eu diria que é fazer o correto, bem feito, do jeito que deve ser feito, seguindo a sua natureza interior, a sua parte que está mais alinhada com a função da vida. E uma passagem, uma imagem assim que é usada para alinhar o sentido de Dharma é a imagem da harmonia cósmica, de uma orquestra cósmica, como se fosse que todos nós estamos participando de uma grande sinfonia, de uma grande música da existência, e todos nós, cada um, é um instrumento dentro dessa harmonia cósmica. Se a gente está desafinado, a gente leva desarmonia também para toda essa orquestra, para toda essa existência. No entanto, se a gente está fazendo a nossa natureza, o que a gente veio fazer aqui, a gente está ajudando essa harmonia a se firmar. E é como se fosse que as coisas começam a fluir com mais suavidade, com mais sutileza na nossa vida. E a gente sente, inclusive interiormente, que a gente está alinhado nesse fluxo divino. Um filme que pode falar um pouco disso é o filme Soul, que mostra essa busca, né, por um tipo de propósito, um tipo de vocação, e que por vezes o que a gente entende que é a nossa vocação de vida, na verdade, é um gosto, é uma coisa que a gente gosta muito, mas ainda assim não é o nosso propósito, a nossa vocação. Inclusive, se você tiver interesse, manda aqui embaixo, eu tenho muito interesse de falar de propósito, emprego, trabalho, vocação, porque são todas coisas diferentes que muitas vezes a gente coloca no mesmo tema, na mesma cesta, e acha que profissão é igual a trabalho, que trabalho é igual a emprego, e que emprego é igual a propósito, e vira uma bagunça esse negócio aí. E aí, essas são as 3 joias: Buda, Dharma e Sangha, que vão ajudar a gente a se manter nessa regularidade. E além disso, é claro, a gente pode ver coisas mais objetivas também para a gente se manter na regularidade. E aí eu te falo aqui não como uma pessoa que consegue meditar regularmente por anos ou por longos períodos, mas como uma pessoa que foi e voltou infinitas vezes, e a cada vez que volta se relembra de que esse é o firmamento, esse é o ponto central para a gente poder se manter. Então, através dessas 3 joias, a gente consegue manter essa regularidade, e existem algumas ferramentas, conhecimentos complementares que vão ajudar, dentro da nossa modernidade, do nosso contexto, a se manter mais firme também. Um deles eu conheci recentemente, que é o app Insight Timer. Eu já usei vários apps, inclusive o Dama mesmo tem um app muito legal que ajuda você
a firmar os horários, fazer através do timer, e isso por si só já ajuda muito. Tem a voz do professor Goenka, que ajuda a gente a relembrar a experiência tão visceral e tão imersiva que tivemos durante os retiros. E aí existem outros também que trazem uma prática mais suave, um despertar mais suave, que ajuda a gente a se manter na constância dessas práticas. Só que esse Insight Timer é legal porque ele é muito básico e muito objetivo. Ele traz alguns gatilhos que ajudam a gente a manter na prática e, através desses gatilhos, sustentar o hábito. Então, um dos gatilhos são as ofensivas. As ofensivas é aquele contador de dias, e aí você vê que você está 10 dias já meditando seguido, e isso é muito legal, te dá um ânimo, uma motivação, e aí você, quando você pensaria, hoje eu não vou meditar não, amanhã eu medito, amanhã eu faço o dobro para compensar, você vai ver que você vai perder a ofensiva. Aí você pensa, não, nem que seja meia hora, mas hoje eu vou fazer, sabe? Então, isso é uma coisa que te ajuda, é um gatilho, na verdade, mental, que vai ajudar a sua mente a se motivar para não perder aquele benefício que já foi alcançado. Que nem no Duolingo. Poxa, você está 70 dias lá fazendo Duolingo, 5 minutinhos por dia, por um dia você vai perder toda a sua ofensiva? Não, não pode ser não. Então, esse é um gatilho que te ajuda. Outra coisa que é muito boa é o diário que vem ao final. Então, você pode escrever o que aconteceu na sua prática e depois você pode consultar o que foi que aconteceu. E assim, você consegue ir mantendo essa regularidade. Toda vez que você lê, você vê que vale a pena fazer aquilo, sabe? Porque a nossa memória é tipo de um peixinho dourado, tipo da Dory, que vai e vai e começa a esquecer, começa a se desviar, e a gente não pode esquecer o mantra. O mantra é continue a nadar, continue a nadar. E aí continue a meditar, porque você vai ver que você vai colhendo coisa ao longo do tempo. E isso por si só é muito nutritivo, muito fortalecedor. Outra coisa que tem nesse app é você conseguir colocar se a meditação foi ruim, foi boa, foi mediana. Porque quando a gente está começando a ter uma meditação que não tem mais frutos pra gente, a gente não está conseguindo colher nada dali, fica mais difícil se manter. A gente pensa, pô, se eu não estou ganhando nada aqui, é melhor eu fazer alguma coisa mais produtiva, né? Então, quando a gente vê que está começando a decair a nossa presença, a nossa força na meditação, a gente pode acender ali a luz de alerta para que a gente não comece a se distanciar da prática. E aí a gente pode utilizar outras formas de prática que vão trazer a gente para a nossa prática original, sabe? Então, às vezes, fazer uma atividade física antes, o que é muito recomendado, fazer uma sequência de yoga, de saudação ao sol, fazer um breathwork mais intenso para que você consiga dissipar a camada mais ansiosa da mente que está na superfície. Então você pode ver outras formas para poder contornar isso e seguir aprofundando, seguir aprofundando. E por fim, tem uma ferramentinha lá, tem uma parte que indica que outras pessoas estão meditando com você. E sejam pessoas reais ou não, você sabe que de fato alguém no mundo está meditando também nesse momento junto a você. E que de alguma forma a gente se conecta. E aí você ter esse lembrete ali te ajuda a perceber que é isso, eu faço parte de uma rede. E quando eu me conecto nessa rede, a gente consegue amplificar esse Dhamma e a gente consegue melhorar essa energia universal. Então eu faço parte de um todo. E aí, todos esses pequenos gatilhos que tem nesse aplicativo ajudam a trazer um pouquinho mais de regularidade para a nossa prática. E isso ao longo do tempo a gente vai fazendo essa economia de Dhamma, vai ver lá na frente rodando esses juros compostos, a gente já vai estar bem rico de Dhamma e bem rico de meta para poder se manter mais firme. Quando eu conduzo alguns grupos de meditação, eu costumo trazer o mantra que você pode praticar meditação agora ou praticar ela depois, mas você vai ter que praticar em algum momento, porque a nossa alma vai sentir a necessidade de fechar os olhos para o mundo exterior, para essa quantidade enlouquecedora de conteúdos, de estímulos, do que for, e vai precisar se voltar para dentro para perceber o que está acontecendo, o que tanto foi negligenciado ao longo de tanto tempo. Então a gente no nosso starter pack de pequenos traumas e grandes traumas que a gente absorve durante a infância para poder fazer a nossa personalidade e assim dar início à nossa história, há muitas coisas a serem processadas, não só da nossa infância, mas das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Como disse o professor Goenka nessa formação de 10 dias, a gente tem uma quantidade absurda de sankaras e a cada dia a gente só multiplica elas, porque a gente não está conseguindo parar e processar e limpar todos esses sankaras. Então, inevitavelmente, em algum momento, a vida vai convidar a gente a olhar para tudo isso. E a meditação é uma prática compassiva, gentil, amorosa para a gente fazer esse processo de limpeza. Quantas vezes você que faz terapia teve várias e várias e várias sessões para chegar no insight e depois de uma meditação realmente profunda, você conseguiu concatenar tudo aquilo de um jeito que te adiantou, sabe? Que te trouxe muita clareza, muita mudança, te liberou energia. Então, as práticas são extremamente valiosas e quanto mais lembretes a gente colocar no nosso dia a dia para a gente não esquecer, melhor. E um deles é esse Insight Timer, outro deles é a Sangha, Buda e o Dharma.
Outra coisa são os estudos, que se a gente se mantém regular, lendo conteúdos, livros aspiracionais, que deem vontade de se conectar, ao invés de ficar consumindo só bobagem, vai ajudar a gente a se manter nesse processo. E assim, ainda que a gente se distraia, às vezes no caminho, essa variação vai ser cada vez menor, e a gente vai poder se manter ali, ao invés de viver aquela montanha russa, onde numa hora você tá eufórico, no outro você tá depressivo, sabe? Então, todos esses são coisas boas, e é claro, seguir aqui o canal, porque eu sempre vou trazer possibilidades, comentários e filosofia sobre a meditação também, porque esse é um tema constante na minha vida já faz mais de 10 anos. Embora vá e volte, é sempre a resposta para tudo que é tipo de pergunta, sabe? Tô ansioso, tô aflito, tô numa crise existencial, vou meditar. E dali eu consigo extrair os recursos que são necessários para continuar minha jornada. Então eu tenho clareza para mim que no momento mais difícil da minha vida, eu vou precisar sentar e meditar até que eu consiga entender com clareza toda aquela situação que se forma, e é isso que eu te indico também. Beleza? Você ouviu até aqui, você faz parte de 5 ou 6% das pessoas que consomem conteúdo sem precisar de uma quantidade louca de estímulos, sabe? Isso mostra seu interesse e sua vontade de se manter firme nesse caminho. E quando a gente se une, pessoas nessa intenção se unem, o resultado é muito poderoso. Então, se veio até aqui, deixa um comentário para eu saber e a gente continua se acompanhando. Beleza? Até mais.